esquecem de dizer, embora todos saibam, gratuitamente. É que se estas tarefas tributárias de liquidação, cobrança e às vezes até de inspeção, existem diplomas, como o tal diploma do combate ao planeamento fiscal abusivo, que quase que obriga os privados a denunciar comportamentos, chamamos assim, evasivos, tudo isto é de graça, quer dizer, não é pago. Portanto, uma pessoa está a cuidar da sua profissão e, mais do que isso, tem que estar a cuidar dos deveres tributários de outrem. Portanto, isto apenas para dar uma nota, acrescentar uma nota mais à burocratização administrativa que passa por esta privatização dos deveres. E, finalmente, nesta primeira nota de complexidade, aquela que é a mais preocupante, que aqui sim é uma nota distintiva do ordenamento português, não apenas, mas também e principalmente, que é o excessivo animus litigandi, isto é, a excessiva litigiosidade que existe entre o fisco e o fisco, amplamente considerado, fisco pode ser uma autarquia local ou um hospital público, entre o fisco e o contribuinte. E porquê que existe esta excessiva litigiosidade? Não vou cometer o discurso fácil de dizer porque o fisco é hostil, porque o fisco burocratiza e esmaga o contribuinte, coitado, que está ali sujeito às impressões demoníacas dos agentes da inspeção tributária. Não cai nesse erro, até porque entendo que as culpas são repartidas. De um lado, o contribuinte, e espero que não me acusem de ser demasiado teórico com isto, ou pelo menos idealista, existe uma errada percepção, e eu comecei logo a intervenção por aqui, do que é o imposto, da importância do imposto e do que é um Estado de Direito. As pessoas todas querem ter hospitais no raio de proximidade da zona onde habitam, toda a gente quer ter iluminação pública, toda a gente quer ter as estradas asfaltadas, toda a gente quer ter acesso à rede de saneamento e esgotos, toda a gente quer ter um serviço de saúde e segurança social, toda a gente quer ter um serviço de educação, toda a gente quer ter o ar tratado e a água potável, esquecendo-se que é preciso algo para sustentar isto do ponto de vista financeiro. E não tínhamos ilusões, as receitas públicas são três. Ou o património, no caso português não temos muito mais do que vender, alienar, privatizar, ou o crédito, acho que estamos conversados quanto à possibilidade de Portugal recorrer e financiar-se ao crédito nos mercados internos, não existe, estrangeiros existem, mas não nos financiam, só uma terceira via, que é a tributação. E a tributação, como temos atualmente, já é elevadíssima. Portanto, temos que ter a noção de que ter um Estado como nós temos custa dinheiro. E o Estado como nós temos, de duas uma, ou não o queremos assim e temos que diminuir, e então não podemos estar constantemente a reclamar, passa a expressão, das diminuições das garantias do Estado, ou então, se o queremos manter como está, não podemos aumentar impostos, mas temos é de incrementar o incentivo ao cumprimento fiscal. De outro modo, não vejo como sair deste dilema. Eu sei que o discurso não é simpático. Provavelmente qualquer um de nós se lembrará de uma situação em que estava à espera do médico no centro de saúde durante várias horas. Mas também nos devemos lembrar das situações em que existem milhares de pessoas que são tratadas nos hospitais públicos, hospitais ou outras unidades de saúde públicas, e que são tratadas de problemas gravíssimos e que provavelmente em outro sistema ou em outro país não seriam tratadas. E insisto sempre nesta ideia. Tudo isso custa dinheiro. Portanto, a primeira grande debilidade é esta, é que os contribuintes têm uma errada percepção do que é o Estado de Direito e do que é a democracia. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, passe o exagero, bem entendido, e peço-vos que calibrem, por favor, as minhas palavras. Conheço muitas pessoas que votam sempre de 4 em 4, de 3 em 3 ou de 2 em 2 anos, estão sempre a colocar a cruzinha no quadrado e no dia seguinte estão a faltar ao emprego com uma baixa fraudulenta, por exemplo. Ou estão a falsificar faturas e a cometer um crime de fraude fiscal. Ou estão simplesmente a não declarar rendimentos ao fisco. A minha pergunta é esta. Isso é democracia? Para mim a democracia não passa apenas por colocar uma cruz no quadrante. A democracia tem um conjunto de outras obrigações, que não são apenas as fiscais, vamos falar disso no final, se tiver tempo, que não são apenas as fiscais, mas passa por uma série de obrigações que me parece que o, chamamos assim, contribuinte médio português não tem devidamente assimilado. Ainda é simpático fugir ao fisco, ainda é simpático e apelativo dizermos que fizemos algo para enganar o fisco. Curiosamente, os mesmos que fazem isso no dia seguinte, porque houve uma trovoada que deu cabo das cerejas, estão a pedir um subsídio a quem? Exatamente à mesma pessoa a quem no dia anterior deverão fugir ao fisco. Do lado da administração tributária também temos muitos vícios. Desde logo, e em primeiro lugar, e isto vai radicar um pouco nas palavras dos meus colegas anteriores, a administração tributária tem uma errada percepção do interesse público. Ainda numa das últimas sessões na Associação Fiscal Portuguesa, o Dr. Rui confirmará isto, estávamos a levantar esta questão
A administração tributária confunde prossecução do interesse público com a arrecadação da receita pública. A administração tributária não é um cobrador de impostos. Se for um mero cobrador de impostos, então contrata-se uma empresa qualquer privada para cobrar os impostos e obrigar as pessoas a pagar. A administração tributária está vinculada, não sou o que eu digo, é a Constituição, nem sequer é a lei, a Constituição. A administração tributária está vinculada à prossecução do interesse público. E o interesse público não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente a arrecadação da receita pública. O interesse público, pelo menos a minha perspectiva, é a descoberta da verdade material. E a descoberta da verdade material leva a que, em qualquer procedimento, desde a inspeção, à avaliação, ao reconhecimento de benefícios fiscais, a uma reclamação, a uma revisão, seja o que for, a administração tributária está obrigada a apurar os factos, com a ajuda do contribuinte. E, depois do resultado apurado, chegar à conclusão, se for para tributar, é tributar até ao fim. Não é deixar, nomeadamente, as quantias, ou os direitos caducarem, ou as quantias em causa prescreverem. Mas também o oposto. Se vier que não é para tributar, é não tributar até ao fim. Não é à viva força, como foi aqui dito, e passa a expressão, dizer que existe aquela meta e tem que se cumprir aquela meta. Aliás, faz-me alguma confusão, desculpem-me a força de expressão, presumo que foi há 2 ou 3 anos atrás, ou se calhar nem tanto, que se anunciou que até dezembro existiam metas de cobrança da administração tributária. A minha pergunta é esta: existiam metas de cobrança se houver o que cobrar? E se não houver capacidade contributiva, que é a base da tributação para cobrar, o que é que a administração vai fazer? Vai ter de cobrar à viva força? Provavelmente sim. Portanto, como veem, pelo menos esta é a mensagem que eu tento transmitir, temos vícios dos dois lados. Os contribuintes não têm a noção do bem que recebem do ente público e do erário público. É muito apelativo falar mal do Estado, esquecendo-se que é o Estado que sustenta grande parte das nossas vidas. Mas também a administração tributária não tem a noção da função que realmente desempenha. A função que realmente desempenha não é cobrar, mas é, mais do que isso, descobrir e, em função disso, cobrar ou não cobrar. Isto leva a que o quê? Que a administração tributária seja extremamente hostil. Não é comum haver acordos entre a administração tributária e o contribuinte. Estou a pensar nomeadamente, há muitos outros exemplos, mas nomeadamente naqueles pedidos de revisão da matéria coletável fixada por indícios, por métodos indiretos, em que nomeia-se um perito de um lado, nomeia-se um perito do outro. Essa é uma plataforma excelente para a administração tributária, eventualmente, se fosse o caso, mesmo dar o dito por não dito e tentar corrigir uma eventual incorreção que possa ter feito. Outro exemplo, o CPPT prevê, no âmbito dos processos, a possibilidade de revogação do ato, estando o processo já pendente, estando já o processo em andamento no tribunal, ou pelo menos em forma processual. Não é comum a administração tributária cair em si, chegar à conclusão que cometeu uma ilegalidade e dar o dito por não dito e voltar atrás. Pelo contrário, é permanecer no erro e depois recorrer sucessivamente. Portanto, insisto nesta ideia, para passarmos à segunda e última parte da minha intervenção, os vícios têm que ser procurados e vistos dos dois lados. A segunda parte da minha intervenção, o título diz isso, propostas. O que é que, para nós estamos aqui apenas a falar no ar, o que é que proponho, teoreticamente, principiologicamente, não sou um prático, o que é que proponho para que estas coisas possam mudar? 3 coisas. Em primeiro lugar, e já sei que vão dizer que isto é demasiado teórico, cultura fiscal. Ensinar as crianças, não vou dizer nós que estamos aqui, que sinceramente acho que neste aspecto somos geração perdida, é ensinar as crianças desde o início. Não é apenas cultura fiscal, não é darmos direito fiscal no ensino pré-primário ou básico, de modo algum. Agora, ensinar as crianças que conseguimos, por exemplo, proteger o ambiente, proteger o património cultural não grafitando ou não destruindo, ou os autocarros, ou os elétricos, ou o metro, ou seja o que for. Ensinar-lhes também que o jardim público não é para danificar, ensinar-lhes também que temos direitos e deveres que devemos cumprir, mas devemos cumprir porque vem de dentro de nós, não porque a administração tributária nos manda uma notificação que somos obrigados a cumprir. E esta ideia de cultura fiscal não a vejo. Existem alguns jogos, é verdade, interativos, patrocinados pela própria AT, existem algumas ações de sensibilização e às vezes, de vez em quando, um anúncio na televisão, mas isso não é educação, isso é algo panfletário que passa com o momento. O que eu proponho é, nos currículos escolares, algumas escolas já o prevêem, infelizmente, nos currículos escolares haver educação cívica, mas educação cívica a sério, desculpem-me a frontalidade e o caráter demasiado áspero das palavras, e dado por professores a sério. Não é uma série de teorias ocas, em que vamos falar de autores e as crianças ficam exatamente como estavam, pensam que aquilo que é, desculpa a expressão, uma seca, e na verdade é uma seca, e elas não retiram nada de útil daquilo.
Portanto, um ensino efetivo de educação para a cidadania. Aí sim, daqui a 80 anos, provavelmente poderíamos estar aqui com outro tipo de discurso. Segundo, para aquele problema da proliferação legislativa, a confusão legislativa, a inflação de leis, a codificação, reunir tudo num código. E antes que me possam dizer que isso resultaria num código com milhares de normas, o Código Civil também tem milhares de normas e está em vigor desde a década de 60 do século passado. E não é assim tão alterado quanto isso. Portanto, o facto de um código ser grande não quer dizer que o código seja mau. Por exemplo, o sistema norte-americano, que nem é um grande paradigma, mas no sistema norte-americano, o Internal Revenue Code tem milhares de normas. O sistema brasileiro tem um Código Nacional Tributário, que é verdade não é o melhor exemplo, porque ele é alterado, enfim, quase todas as semanas, mas é um código único, onde estão compiladas grande parte das normas em matéria fiscal. Qual é que seria a vantagem? Primeiro, que era mais fácil procurar. E mais do que isso, em segundo lugar, isto poderia desincentivar o legislador para aquela legislação por impulso. É que é muito mais fácil alterar uma lei avulsa hoje, outra lei avulsa amanhã e outra lei avulsa daqui a 15 dias. Se for um código, talvez o efeito persuasivo que levasse à alteração não fosse tão vincado. E em terceiro lugar, para diminuir aquela litigiosidade entre o fisco e o contribuinte, apostar na resolução alternativa de litígios. Não, a resolução alternativa de litígios tem a ver com a arbitragem. Não sou particularmente adepto e simpatizante da arbitragem. Reconheço-lhe méritos e sei que ela existe com vantagem em alguns setores, sim. Mas não é isso que me estou a referir. Estou-me a referir a formas de antecipar o litígio entre a administração tributária e o contribuinte. Isto é, não esperar que comecem a estar em desacordo. Como é que isto se faria? Através dos chamados, em termos muito amplos, eu sei que cientificamente isto não está correto, os acordos fiscais. Porquê que não se pode, por exemplo, celebrar um acordo entre o fisco, o legalmente considerado, e a ordem dos advogados, a ordem dos contabilistas, a ordem dos médicos, a ordem dos engenheiros, de modo a, para aquele setor de atividade, tinha que ser para todos, para não violar o princípio de igualdade, para aquele setor de atividade, haver uma espécie de avança fiscal. Ou, se não quisermos mexer nas quantias, no dinheiro, para aquele setor de atividade, haver um conjunto de obrigações declarativas mais simples, mais simplificadas. O fisco, se calhar, não quer aplicar isto aos milhões de contribuintes todos, mas pelo menos para aqueles, este acordo prévio poderia diminuir a litigiosidade. Qual é que seria a vantagem? É que depois ninguém teria legitimidade para ir a tribunal, por exemplo, invocar uma eventual ilegalidade, quando ele próprio deu o seu assentimento ao acordo prévio inicialmente estabelecido. Enfim, mas haveria muito mais a dizer. Eu estou propositadamente a acelerar a intervenção. Palavras finais exatamente para enfatizar os dois pilares temáticos destas minhas reflexões. Primeiro, vícios temos dos dois lados e devemos sempre evitar a diabolização de um dos atores, porque se calhar esse ator pode fazer mais por nós do que aquilo que nós se calhar sabemos, mas não dizemos, porque, como digo, é muito fácil e apelativo falar de certo tipo de sujeitos e de atores. E, em segundo lugar, implementar, não é na universidade nem no liceu, é desde o mais básico possível, uma educação cidadã real. Ensinar as crianças a proteger o ambiente, o património cultural, o erário público, o património público latamente considerado e, acima de tudo, dar a entender, sem querer entrar em considerações éticas, religiosas, políticas e muito menos partidárias, mas uma coisa que todos nós concordamos, independentemente das orientações, é que acima das vivências individuais de cada um de nós existe sempre algo de transpessoal e de supra-individual. E isso não podemos negar, nenhum de nós vive isoladamente. E só com um esforço destes de suprapessoalização, de solidariedade, que passa pelos impostos, é que podemos, enfim, conviver harmoniosamente, porque amanhã podemos ser nós a precisar. E depois aí não nos lembramos dos anos todos em que estivemos a praticar eventualmente evasão fiscal. Bom, era tudo isso. Peço desculpa pelo caráter demasiado telegráfico. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde. Ao que eu venho. A primeira coisa que venho a fazer é felicitar o casal que trouxe o informador fiscal até aqui e o Dr. Nuno, com o qual tenho tratado de forma mais direta. Depois, a outra coisa que venho fazer eu tenho enorme prazer em ouvir lições como as que hoje ouvi aqui e algumas delas com certeza me prendiam dias. Depois, a outra coisa que venho fazer é que eu tenho que pagar o prazer de estar aqui dizendo alguma coisa. E então perguntei-me o que é que eu vou dizer.
porque estou separado da fiscalidade há uns 2 ou 3 anos, quando de todo, depois de ter deixado de trabalhar, deixei de ler a generalidade das leis porque quis ler outras coisas, e agora o que é que eu vou dizer? E então lembrei-me que provavelmente tinha razão, tinha alguma coisa para falar e gostar de lhes dizer como isto é isto. Okay. Pois bem, resolvi comentar as relações entre fiscalidade e contabilidade, começando por chamar a atenção que quer a contabilidade, quer a fiscalidade repousam na riqueza. A riqueza, como todos sabemos, raras vezes se encontra, mas pode encontrar-se, cria-se, circula, gasta-se, desaparece, às vezes, é consumida. E neste constante movimento da riqueza intervém a fiscalidade e de que maneira, intervém a contabilidade e de que maneira, e faz parte do meu recado chamar a atenção para isto. Reparem, o IVA recai sobre a recirculação da riqueza. Está a circular, muda de mãos, bomba, paga. O IMI paga-se sobre a riqueza que se tem. O IRS e o IRC paga-se sobre um rendimento, eu apontei corrigido, porque não creio que seja correção, é por isso simplesmente adaptar no outro fim, e daí a minha interrogação no corrigido. A riqueza é a base, é um indicador da fiscalidade. E, portanto, pensei que deveria partilhar convosco algumas reflexões. Uma delas, rendimento é riqueza. Porque quando somos ricos, quando temos muitas coisas, rendimento é riqueza. É curioso esta situação. Por exemplo, o Sr. afirmou-se várias vezes como advogado, e eu gostou bem de o ouvir, mas o conhecimento que ele tem é a riqueza. Não tem valor no mercado até ele vender. Quando vende, o que ele tem é um rendimento. Será riqueza? Outra pergunta, esquisita, ou invulgar, pelo menos. A riqueza é sinónimo de património. Um pai deixou ao filho a sua riqueza. Reparem que em famílias judaicas considera-se a riqueza o conhecimento, e as mães eram muitas vezes encarregadas de transmitir aos filhos, por exemplo, o conhecimento de uma língua, o que não deixa de ser interessante como reflexão. Há anos, não sei dizer até que ponto, não sei citar o autor, mas nem tão pouco tenho a certeza de não sei nenhum, em algum aperto, numa aula, e eu tenho comigo professores que sabem que às vezes somos inventivos em aulas, não sei. Quero dizer ter lido. Alguns li que a riqueza é como uma cadeira que 4 pernas de madeiras diferentes. Como as cadeiras é instável, se eu fizer a cadeira com 4 pernas de maneiras diferentes, tenho que ter cuidado, porque se uma perna não aguentar a distribuição de peso, a cadeira cai. E de facto, eu penso que a riqueza é de facto uma cadeira de 4 pernas. E eu penso, e a teoria económica desde o princípio do século passado também subscreve, que eu tenho bens económicos, ou se aos bens económicos mais, e com a diferença relativa ao passivo que corresponde a esses bens económicos, chama a riqueza, é isso que chamo também, e chamam os advogados, património no caso das sucessões. E então o que é que eu tenho? Tenho o património visto no momento, e tenho a tal riqueza que se tem no momento, ou tenho rendimento no tempo. Normalmente eu vejo rendimento, mas de facto o rendimento
é um valor. O que me interessa, e é muito curioso para quem estuda a história, os romanos eram muito atentos a isto. O que interessa é o que sai e o que entra de um prédio, de um conjunto de vacas que dão leite, ou seja o que for. Se eu tiver um bosque, o que é que tiro, o que é que ponho? Eu tenho esta dimensão é diferente daquela. Porque se eu tiver, por exemplo, uma vaca que estou a engordar, a vaca vale mais, posso ter rendimento, e se calhar não tenho fluxo nenhum de entrada, tenho saída, tenho que pagar a comida da vaca. Não é o caso. O ativo e passivo é o que a gente costuma ver. E um dos problemas dos contabilistas, e sério, às vezes é distinguir o ativo e passivo do valor global, como universalidade do ativo e passivo. De facto, eu tenho estas 4 visões. E agora o que é que o fisco faz? O fisco apanha-as todas. Não compra uma. Ora, capital e rendimento, portanto, prepara o capital. E o rendimento, tal como eu acabei de expor, são valores. Valores em quê? Não é nada que se veja. É um valor. Elementos do património, portanto, ativos e passivos, o consumo e a produção, isso são coisas que entram, que a gente sente. O capital e os elementos do património, vendo os elementos do património ativo e elementos passivos, só fazem sentido referidos a uma data. Portanto, são válidos para o 31 de dezembro de um certo ano, não são válidos no 31 de dezembro do ano a seguir. E algumas vezes nós pegamos nesses valores e queremos transpô-los. Por outro lado, o rendimento e a produção implicam um período. Produzo num mês, numa semana, num ano. Qual é o rendimento? De facto, este aspecto é muito importante, porque quando eu dou com uma realidade que não tem as pernas todas, as 4, isto é, não tenho coisas a entrar e a sair, não tenho valor disso, não tenho coisas que existem e não tenho uma universalidade, ou tenho uma universalidade, por exemplo, com valor negativo, eu tenho problemas. Por exemplo, um bosque de uma plantação para produzir madeira que só permite corte passado 10 anos, nos 9 anos iniciais só acarreta custos. Agora reparem o que é isto numa herança. E se alguém recebe isto, e como era? Suponhamos que uma pessoa com a minha idade recebia aquilo. Valor relativo. É capaz de não gostar muito. Estão a ver o problema. Uma pensão vitalícia não transacionável. Pode ser enorme a pensão vitalícia. Não é transacionável. Se por acaso há um problema sério de família e se quer vender alguma coisa, não. A única coisa que se pode ter é a expectativa da pessoa conseguir ir pagando e alguém que empreste e que fica à espera. Mas reparem bem no problema. É isso que eu quero focar. Reparem outra coisa. Aqui há algum tempo, não há muito tempo, eu estou a andar à frente porque estou a tentar controlar as minhas horas também. Aqui há tempos eu ouvi falar de uma pessoa que tinha um depósito de prazo, mas estava cativo de uma garantia. Ele tinha depósito de prazo, perdão, depósito à ordem. Tinha depósito à ordem ou não tinha depósito à ordem? Se calhar não tinha, não podia mexer. A ordem é que não estava. Agora reparem, a fiscalidade apanha as pernas da riqueza. O IVA apanha os fluxos, a circulação de coisas. Por exemplo, o IMI existem coisas. O imposto sucessório tinha como base o valor global do património. Este valor global é algo que pode, no futuro, causar problema, porque é referido a um momento e o património é hoje muitas vezes pouco visível. Portanto, receio muito que a justiça em termos de distribuição não seja a mais correta. Reparem agora as pernas da riqueza, as tais 4 pernas da contabilidade. Um balanço tem as coisas e os valores numa data, é ativo menos passivo,
E depois tem a situação líquida, o capital próprio, o património próprio, como lhe queiram chamar, mas tem as duas, tem um valor abstrato e tem coisas no momento. A demonstração dos resultados, como que era tradicional, dá um rendimento relativo a um período e calculado por uma certa ótica. E depois tenho alterações do capital próprio e mapas de fluxos sobre a circulação da riqueza. O primeiro mapa foi a demonstração de fluxos de caixa, depois acrescentaram-se outros, demonstração de alterações no capital próprio. De facto, a contabilidade tem as 4 pernas. Reparem agora o que é que a contabilidade faz, e porque aqui já foi citado, e aí eu discordo do Sr. Doutor frontalmente, quando usou o valor, a expressão valor real, e já vou dizer porquê. Eu acho que não há nenhum valor real. De facto, o que é que nós temos? Temos uma realidade, que é uma sociedade onde existe a riqueza, lá, onde também estão os contabilistas e os utentes. Essa realidade passa pelo filtro da profissão e traduz-se em informação contabilística. Só que esta informação depois é reinterpretada e depois produzida faz parte da realidade. Portanto, isto é um género de pescada de rabo na boca. E, portanto, a contabilidade em si influencia a percepção que se tem sobre a riqueza. Reparem agora o que é que isto traduz o seguinte. Nos modelos da fiscalidade, as pernas da cadeira, as coisas, a universalidade, o rendimento e os fluxos podem ter valores contabilísticos diferentes conforme a entidade e as circunstâncias. Um carro não vale a mesma coisa para mim, por exemplo, para o seu doutor, ou para qualquer outra pessoa. Eu não sou particularmente focado em carros, se fosse em barco. Mas a fiscalidade foi assim que eu gastei dinheiro na vida, ao longo da minha vida. Agora já não tenho, porque não tenho, a coluna não me permite fazer movimentos com o motor fora de força. Mas a fiscalidade, quando acolhe valores contabilísticos, que é quando procede a avaliações, implica modelos que têm que permitir mesmo conferências que respeitem princípios sociais e políticos, que não são nada os valores que devem presidir à contabilidade. De facto, eu penso que um dos problemas que nós também temos, eu gostaria mesmo de passar aqui muito tempo a discutir consigo cultura. Eu dou um particular valor e felicito o Sr. José Carlos Ferreira pela cultura que criou na empresa e no informador fiscal, porque há aqui problemas de cultura em que uma delas é que não devíamos criar equívocos. Não há valores reais. Um valor não faz parte, nem segue a coisa a que respeita. Nem faz parte dela, nem a segue. Um direito real segue, mas um valor nem faz parte, nem segue. Atribuir valor, por exemplo, estas coisas que eu tenho na mão, de certeza que tínhamos muitos valores se começássemos a fazer votação na sala. Segunda coisa, não há valores justos. Isto é ter traduzido fair mal para português tem causado muitos problemas e continuará a causar. Pode ser justo para uns e injusto para outros. Não há justiça nenhuma. Há valores resultantes de transações e, portanto, justificáveis para as partes que fizeram a transação, e há valores resultantes de avaliações convencionadas. Acresce que todos os valores estão datados, isto é, são válidos para uma data de referência ou para um período. É assim que temos que entender, por exemplo, o rendimento. E reparem agora, os pagamentos ao fisco são feitos atualmente em moeda, entregas de moeda ou transferências de crédito. As liquidações podem ser baseadas em qualquer das dimensões da riqueza.
Os valores base resultantes ou não de transações não são qualificáveis como reais ou justos. Portanto, temos que ter consciência de que os valores têm preferências que não são nem da realidade, nem de justiça relativamente a uma pessoa individual ou ao fisco em si. É um problema de distribuição social e político, de distribuição de encargos. Mas devem poder ser documentados e conferidos. Os valores contabilísticos estão referidos à entidade titular da riqueza. Reparem agora este aspecto que é muito importante. A entidade titular da riqueza é que tem e atribui ou acolhe valores. E os valores fiscais base, objetivos sociais e políticos, não é a entidade, é fora. Em que a documentação e possibilidade de conferência às simples assumem em particular importância. Conclusão. A riqueza das entidades é a base das liquidações fiscais e faz parte do cerne da contabilidade, mas pode ser diferente a atribuição de valores a qualquer das suas dimensões. São diferentes as referências e diferentes os objetivos. E estou ao mesmo tempo que agradecer a possibilidade de estar aqui presente, vir a trazer este meu pequeno recado, em que acho que já gastei mais 5 minutos do que dia, mas peço desculpa a todos, porque penso que, pelo menos espero que a alguns, ou porque não a todos, terem deixado algo para fazer pensar. Portanto, a riqueza não é o que se tem. Se um de nós só quiser saber, se calhar pode viver muito bem. A riqueza não é o que se vai buscar, o que se traz. A riqueza é, de facto, algo em que se está bem sentado quando se tem os 4 aspectos, os 4 pilares, que numa cadeira, se for feita de maneira diferente, só estão equilibrados se se tomar em consideração a força que se faz em cada pé. E a força que se faz depende de quem senta na cadeira e da forma como se senta. Eu não tenho mais nada para dizer, a não ser muito obrigado Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes connosco. Agradeço muito, em primeiro lugar, ao Sr. José Carlos Ferreira e à Sra. Dona Giselda, pelo papel que têm tido nestes últimos anos, já há bastantes anos, revitalizaram o Informador Fiscal, que nasceu de facto em 1935, o primeiro número é de, suponho que 11 de janeiro de 1936, mas de facto a idade avançada dos anteriores, do anterior proprietário falou que o título tivesse caído um pouco. Penso que por volta dos anos 80 foi revitalizado no início dos anos 90, se não estou em erro, pelo Sr. Cercado. Atualmente, o Nuno Ferreira está a dar continuidade a este projeto e eu tenho então a honra de estar associado ao Informador Fiscal desde 2001, suponho que é desde 2001, mais intensamente nos últimos anos, e gostava de dizer que o Informador Fiscal, quando nasceu, veio cobrir, digamos, uma lacuna de informação que à época existia. Portanto, estamos a falar em tempos difíceis, não é? Tempos entre duas guerras, próximo, aliás, da segunda, em 1935, 36. Tínhamos uma reforma fiscal de 1929, promovida pelo Dr. Oliveira Salazar, tínhamos uma Constituição de 1933, e a informação circulava naturalmente com muita dificuldade, os meios eram outros, e as pessoas tinham que saber com muita premência de informação para poderem cumprir as suas obrigações, até porque na altura existiam imensas taxas e taxinhas, já vem agora, já vem da altura, um sistema muito pulverizado. Mesmo com essa reforma de 29, que já pretendeu dar um enquadramento ao sistema fiscal, o sistema era muito pulverizado. Durante muitos anos manteve-se esse sistema, até à década de 60, em que veio, para os mais antigos, veio o Código Constitucional, o Código
da contribuição industrial, o Código do Imposto Complementar, o Código das Mais-Valias, etc. Não consigo dar os e o informador fiscal continuou a fornecer essa informação legal, mas a complementá-la também com alguma jurisprudência, algumas circulares que ele tinha da administração fiscal, que ele tinha a título de simpatia e de grande favor. E eu posso dizer que, desde que eu colaboro com a informador fiscal, já nessa altura, portanto mais recentemente, se ia ao serviço dos informadores fiscais, porque as pessoas eram conhecidas, eram amigas, para nos cederem as informações, as circulares, os ofícios circulares, etc. Portanto, isso não era divulgado, era, digamos, quase um favor que a administração fazia para dar aos contribuintes as suas instruções internas, que depois valiam, como sabem, valiam como lei. Portanto, o direito circulatório, como alguém dizia, tinha uma força brutal. Hoje em dia isso é mais fácil, porque os senhores da administração fiscal publicam tudo no seu site, estão disponíveis as informações vinculativas, estão disponíveis as circulares, os ofícios circulares, etc. E o trabalho do informador fiscal atualmente, portanto, acelerando, é um trabalho naturalmente muito diferente, em que se oferece a informação, não oferece porque as pessoas têm que pagar algo por ela, mas se proporciona esta informação de uma forma muito tratada, de uma forma muito ampla, tendo a internet, digamos, a página da internet como um complemento fundamental, onde todos os dias são colocadas as últimas normas legislativas, as últimas circulares, as últimas informações vinculativas relevantes, a jurisprudência que é selecionada. Portanto, digamos, é um tratamento da informação que é fundamental para os profissionais que lidam com estas áreas, porque muita informação não resolve nada. É preciso ter informação tratada, sintetizada e acessível. Em complemento à informação pura e simplesmente fiscal, o informador fiscal oferece outros produtos, como penso que sabem, produtos ligados ao software, que facilitam o cumprimento de certas obrigações, outros problemas graves com que nos deparamos todos os dias, nomeadamente um software que neste momento é o único no país para tratamento do IRS, portanto, que é o IRX, que simula e calcula e permite a entrega da declaração, que é o que é, digamos, desde há 10 anos para cá, é um produto que funciona, é um produto que está a ser trabalhado em conjunto com a DECO na lógica das pessoas individuais e que depois é comercializado para os profissionais, permitindo-lhes fazer dezenas ou centenas de declarações, enfim, as que entender. Por outro lado, e aqui há uns 5 anos, suponho eu, encetámos um projeto de colaboração com a Faculdade de Direito da Universidade do Porto e com o CIS, o Centro de Estudos Jurídicos e Económicos, para avançar com também um projeto inédito no país, um projeto chamado Lexit, que são códigos fiscais permanentemente atualizados e comentados, códigos fiscais e código das sociedades comerciais. Estes códigos estão disponíveis no portal Lexit e estão disponíveis também em papel. Periodicamente se fazem edições dos códigos com as últimas anotações e comentários, sempre atualizados naturalmente com a legislação e sempre atualizados com os comentários e as anotações que vão sendo produzidas. Portanto, esta panóplia de instrumentos que o informador fiscal neste momento proporciona parece-nos adequada ao momento, às novas tecnologias e às necessidades dos profissionais. Eu queria agradecer aos senhores conferencistas que estiveram aqui nas excelentes intervenções, não destaque nenhum para criar problemas, mas gostei imenso de todas as intervenções e penso que saímos daqui bastante reconfortados. E também parabenizar naturalmente o informador fiscal por esta data tão redonda e tão bonita. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Ora bem, uma moderação que se preze, alguns durante o ato, tendo alguns lados, Dr. Rui Correia, diretor editorial do jornal O Informador Fiscal, ao bocado não referi. Ora bem,
Não é só uma roleta que é lá fora. O informador fiscal avançou também com um passatempo. Quem guarda, ganha. E, portanto, o nosso leitor que apresentou o jornal mais antigo vai ser agora premiado por mim. Portanto, Sr. Artur Cardoso, por favor de se dirigir aqui perto do púlpito. Ora bem, dando sequência e de forma a encerrarmos a sessão, vamos ver um breve vídeo do informador fiscal. Regi. Nasceu no Porto em 1935 para responder à necessidade de matéria fiscal. António Lareses Gonçalves dos Santos iniciou esta grande aventura no mundo da fiscalidade. Ao longo de todos estes anos, acompanhámos fases marcantes na história de Portugal, como o início e o fim do Estado Novo de António de Oliveira Salazar, a Revolução de 25 de Abril, a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e a entrada em circulação do euro. Desde a sua origem, que a contabilidade, a fiscalidade, a economia são as áreas que movem e fascinam o informador fiscal. O caminho, esse, foi sempre trilhado lado a lado com os contabilistas, acompanhando-os e evoluindo com eles e para eles. O jornal era impresso de forma completamente diferente e, principalmente, de forma bastante demorada. Com o avançar da tecnologia, rentabilizou-se o tempo que outrora era gasto na produção do jornal no desenvolvimento do mesmo. Dos primórdios do informador fiscal, fazemos questão de manter a separação pelas duas séries que tanto caracterizam o jornal e a agenda das obrigações fiscais. Ainda continua bem presente na memória de todos os chamados livros selados, a máquina de escrever e de como todos os registros eram feitos em fichas de papel, ao passo que agora todo o processo é digital. E o informador fiscal, como não poderia deixar de ser, também acompanhou essa mudança de paradigma e, por isso, criou a versão digital do jornal, tornando-o mais acessível, simples e completo. Dos tempos idos do informador fiscal permanece pouco, mas tanto em memórias. Ainda há um rastro da sua passagem pela Praça de Batalha. Sabemos que fazemos a diferença no dia-a-dia dos contabilistas. Isso orgulha-nos, mas também nos traz responsabilidade. É para os profissionais da contabilidade que trabalhamos e é com eles que progredimos. Excedemos de ano para ano para manter os elevados padrões e confiança que em nós depositam, o que nos desafia a continuar a recolher a linha desta história que já vai longa, tanto como a fiscalidade em Portugal. Velocidade, confiável, prático, bom companheiro, pontual, acessível e profissionalismo. o informador fiscal é uma fonte de informação credível que me vai acompanhando desde o início da minha atividade e agora também numa outra perspectiva, dado que me permite obter toda a informação contabilística, fiscal, de gestão, relevante para que todas as obrigações sejam cumpridas e para que possa estar descansado na minha atividade. O Informador Fiscal foi uma publicação que se soube reinventar, acompanhar a evolução da tecnologia e, portanto, se antigamente era apenas uma impressão em papel, hoje é muito mais do que isso. Temos as versões digitais, as newsletters, as bases de dados, os códigos anotados, portanto, acompanhou a evolução da tecnologia. O informador fiscal dispõe de ferramentas que nós podemos aceder facilmente. O Lexit, com os códigos sempre atualizados, o IRX com a simulação do IRS e também no escritório fiscal com o envio e elaboração de todas as declarações fiscais necessárias.
o facto de estar sempre atualizado e sempre em cima do acontecimento relativamente às novidades legislativas no direito fiscal mais recentes. Gosto do grafismo e da facilidade de consulta que proporciona. Eu entrei em 1982 e desde praticamente o início fui assinante do Informador Fiscal. Foi para mim uma ferramenta de trabalho muito importante, porque usei muitas vezes, face à atividade que tenho, nós somos obrigados a ler muito, há muitas instruções e o Informador Fiscal nessa matéria foi um elemento que foi muito importante na carreira. O Informador Fiscal continuará a acompanhar as necessidades dos seus clientes, ajudando a cumprir as suas obrigações do dia a dia. Para o Informador Fiscal, espero que veja o 90º aniversário e que venha o 100º aniversário e que eu possa estar presente. Informador Fiscal, desde 1935 ao serviço do contribuinte. Quando eu referi que o vídeo iria anteceder o encerramento, o Nuno esboçou um sorriso, como quem diz, já me safei, não vou ter de falar. Portanto, para proceder ao encerramento da sessão, portanto que vamos ouvir Nuno Ferreira, tanto o atual diretor do Grupo Editorial do Informador Fiscal. Nuno. Boa noite a todos. É o que dá ter como moderador um amigo de longa data. Aproveita-se destas ocasiões. O que me resta é os agradecimentos finais. Quero agradecer os oradores por participarem neste dia tão especial que são os 80 anos do Informador Fiscal. Quero agradecer aos clientes, parceiros e amigos que estarem também cá presentes hoje. Quero agradecer ao Gisalda Ferreira e José Ferreira, que há muitos anos não era um miúdo, e muitas vezes vinha do colégio juntamente aqui com o meu amigo Bruno, passávamos lá no Informador Fiscal, e já na altura eles me diziam: um dia, este que está aqui. Como se costuma dizer, os pais têm sempre razão, não é? E agora é a altura de eu estar aqui à frente do Grupo Informador Fiscal. Para finalizar, um grande agradecimento a todos os colaboradores do Grupo Informador Fiscal que idealizaram e fizeram este dia tão especial acontecer. Resta-me agora, não podia faltar, num aniversário, convidar-vos para o Porto de Honra e para o Costume do Bolo. Muito obrigado. Dou por encerrado o seminário. Até já.